Chuva de 0-0 na rodada. Caxias virtualmente classificado, hein? Falta só um ponto. Terminou o jejum do ABC, ganhou o jogo, aleluia! E o Evaristo Pisa, esse aí nasceu para treinar o Botafogo, nasceu para treinar o Belo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Giro da Série C. Bom, maravilha, rapaziada. Olá, olá para vocês sintonizados nas redes sociais da FATV. Muito prazer, sou Sérgio Oliveira e começando agora a edição de número 2 do Giro da Série C para a gente falar da 12ª rodada da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. 12ª rodada que ficou como destaque aí a grande quantidade de 0-0, né, cara? 40% dos jogos com 0-0, 4 jogos com 0-0, muita coisa. O pessoal inimigo dos gols dessa rodada, e 0-0, e aquele 0-0 feio, não é que foi um 0-0 disputado. Guarani e Ituano ainda teve um pouquinho de emoção, teve gol anulado ali, um gol anulado meio mandrake, mas por exemplo, o jogo do Retrô foi um dos piores, Retrô e CSA, um dos piores jogos do ano, se não o pior jogo do ano. Que coisa horrorosa. Você, meu amigo, tá com insônia, quer curar a sua insônia? Assiste Retrô e CSA, que com certeza você vai ser o melhor remédio para a sua insônia. Você vai curar rapidinho e vai dormir que nem um anjo vendo Retrô e CSA, um dos piores jogos do ano, se não o pior. Muito ruim mesmo o Retrô e CSA. Os outros 0-0 Itabaiana e Confiança, tem coisa pra gente comentar, teve ainda ali. E Figueirense e Náutico, que também foi um jogo bem meia boca, né? Os dois times não estavam com muita vontade de jogar, não. Enfim, 4 0-0 aí que semana passada a rodada foi tão legal, né? Com CSA e Caxias fazendo jogaço e tal, com bastante coisa interessante. E a rodada dessa semana é marcada aí pelo 0-0 e marcada também pelos casos de violência, infelizmente, né, cara? Uma briga de torcidas horrorosa lá em Itabaiana, no derby sergipano entre Itabaiana e Confiança, polícia militar fazendo besteira, polícia militar saindo mais cedo do estádio e deixando as duas torcidas se pegarem. A torcida do Confiança achou no direito de invadir o espaço da torcida do Itabaiana, quando a polícia estava toda fora do estádio, e aí óbvio, né, a polícia fez besteira, culpa da polícia, mas também a torcida do Confiança não tem nada do que ir lá na torcida do Itabaiana, onde tinha criança, onde tinha senhor de idade, enfim, né, uma vergonha. E o que aconteceu em Maringá, né, nossa, cara, que coisa, o Maringá a torcida do Maringá pode ter rebaixado o próprio clube, escuta o que eu estou falando. O Maringá vai perder mano de campo, o Maringá que já está há 8 jogos sem vencer, o Maringá que está em crise, né, o Jorge Castilho, a impressão que eu tenho é que ele perdeu totalmente aí o controle da situação, não consegue tirar mais nenhum coelho da cartola, quase foi mandado embora, chegou a se reunir com a diretoria do Maringá para ser demitido, mas foi mantido, pediu reforços da coletiva, mas parece que o time chegou no ápice, né? É muito parecido com o caso do Fortaleza. Vou fazer uma comparação aqui meio esdrúxula, mas vocês vão entender. Vojvoda e Castilho são os dois treinadores há mais tempo no futebol brasileiro no mesmo time, né? E o Fortaleza atingiu o ápice dele com o Vojvoda, né? O Vojvoda não estava mais conseguindo tirar leite de pedra, não estava mais conseguindo trabalhar direito e acabou caindo aí durante a semana, caiu ontem, se eu não me engano, né, na segunda-feira, estou gravando o programa na terça-feira à noite, acabou caindo o Vojvoda, e o Castilho quase foi no mesmo dia a gente poderia ter a demissão dos dois técnicos mais longevos do Brasil aí, mas o Castilho, a diretoria do Maringá resolveu manter o Castilho e prometeu com reforços, vamos ver, né? Como eu disse semana passada, o Maringá precisa urgentemente de um goleiro, o Maringá precisa de um zagueiro, aquele líder de defesa mesmo para comandar a zaga, e precisa ter a confiança de volta, né? O gol perdido da rodada, por exemplo, muita gente gostou do que a gente fez semana passada, né? Com o lance lá de Caxias e CSA. Essa semana eu já coloco aí na tela o nosso glorioso lateral direito aí, o Cristóvão do Maringá. A gente não tem os direitos das imagens, não podemos pôr o lance completo, mas olha esse frame, olha essa imagem. Dá para acreditar que ele perdeu o gol vendo essa foto, com o goleiro caído,
com o zagueiro bem atrás, o gol livre, com ele com a perna posicionada certa para chutar, ele conseguiu chutar a bola para fora, conseguiu errar o gol, e nesse momento, e foi logo no começo do jogo. O jogo estava 0-0 nesse momento, Maringá e Brusque. Se o Maringá abre o placar com o Cristóvão aí, com certeza o jogo contra o Brusque seria diferente, não seria o sofrimento que foi. Agora a torcida fez a besteira que fez, a gente entende os protestos, tem que chamar de burro mesmo o treinador, tem que cobrar a raça mesmo, tem que chamar de sem vergonha o time mesmo, mas jogar bomba, querer brigar, o clima hostil, né? Nunca vi o Willie Davis daquele jeito, né? Nossa, horrível o que aconteceu em Maringá. Jogar bomba no Bandeirinha, o que o Bandeirinha tem a ver com o time tá ruim? Você vai jogar bomba no Bandeirinha, só prejudica mais o time, pôs na súmula o que aconteceu, e com certeza o Maringá vai perder mando de campo, e aí o time já está em crise, o time já está esfacelado, sem poder jogar em casa, e aí que a vaca vai pro brejo. A torcida do Maringá pode ter rebaixado o próprio clube com essa atitude ridícula aí, com essa bomba que eles jogaram no gramado. Lamentável o que aconteceu em Maringá, e lamentável também o que aconteceu em Confiança Itabaiana, né, lá no estádio de Itabaiana. É lamentável, e que a gente tem que vir comentar aqui esse tipo de coisa ainda. Estamos em 2024, cara. Não precisamos de mais disso, pelo amor de Deus. Que horror, cara. Vamos ver os resultados da rodada? Põe na tela aí, por favor, diretor, os resultados da 12ª rodada da Série C para a gente comentar, certo? Como eu disse, Itabaiana 0, Confiança 0. Jogo no sábado. O São Bernardo fez 2-0 na Ponte Preta, lá no 1º de maio. O Floresta, olha o Floresta aí, hein? 2-1 no Ipiranga. Estamos lestonizados, hein? Esse é um programa lestonizado. Quem diria que o melhor nordestino da Série C é o Floresta? Quem me diria isso aí há 3 meses atrás? Vai chegar se alguém chegasse para mim e falasse, vai ter um certo ponto no campeonato, na metade da Série C, que o melhor time do Nordeste do campeonato vai ser o Floresta. Se alguém me falasse isso, eu chamava a pessoa de maluca. E é o que está acontecendo nesse momento. O Floresta, atual 6º colocado, é o melhor nordestino do campeonato, e campanha sensacional, eu diria histórica do Floresta esse ano na Série C. E o time só está subindo, hein? Só está subindo. Ganhou de um concorrente direto, ganhou do 3º colocado, vai brigar pelas cabeças do Floresta, hein? Em Minas Gerais caiu o jejum do ABC. O ABC voltou a vencer, olha só, hein? 2-1 no Tombense, resultado que jogou o Tombense para o fundo do poço. E o ABC se recuperando aí, e pelo que eu vi do Maringá, o próximo jogo do ABC é com o Maringá. Olha, pode ser que o ABC já emende 2 vitórias aí, porque esse Maringá está numa fase negra, uma fase horrorosa. É capaz do ABC emplacar aí duas vitórias seguidas. No Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 0, Ituano 0. Como eu disse, um jogo ali com um gol anulado meio polêmico, porque eu não anularia, né? Muita reclamação, mas no final 0-0 Guarani e Ituano. O Botafogo da Paraíba, o Belo, fez 2-0 no Londrina. Londrina, que já tem que acender aí o seu farol vermelho, já tem que entrar em estado de atenção, já está 3 jogos sem vitória, já está começando a cair também, a perigar não ficar no G8 o Londrina, se não abrir o olho, né? Perdeu aí um jogo que não poderia perder para o Botafogo, que a gente sabe está em uma fase, né? Apesar de tudo que eu disse semana passada, de eu gostar do time do Botafogo, né? A fase do Botafogo não é das melhores, mas chegou a injeção de ânimo, que é Evaristo Pisa. Evaristo Pisa nasceu para treinar o Botafogo da Paraíba. É impressionante, impressionante. O upgrade, a melhora que o time teve com o Evaristo no comando. Jogou certinho, mesmo quando teve jogador expulso, conseguiu segurar o Londrina. Jogo muito correto do Botafogo no sábado, e vencendo bem um dos times do G8. Saiu da zona de rebaixamento, e tudo indica que vai pegar um embalo aí o Botafogo. Vamos ver na próxima rodada. Tem um jogo difícil na próxima rodada, é verdade, mas veremos o Botafogo aí, como que vem o Botafogo nessa toada. No Orlando Scapelli, Figueirense 0, Náutico 0. O Caxias venceu o Anápolis por 1-0.
até que achei que o Caxias teve dificuldade demais para vencer o Anápolis, perdeu muitos gols, né? O Anápolis é um time bem meia boca, cara, defensivamente estabanado defensivamente, sabe? Portanto é que tomou um gol de lateral, né? Um time que toma gol de lateral hoje em dia ainda é lamentável, né? Convenhamos. Tomou um gol de lateral o Anápolis. Eu achei que o Caxias teria até mais facilidade para vencer o jogo, mas com um resultado importante aí o Caxias mata virtualmente já muito perto da classificação, né? A projeção aí, os matemáticos fazem a projeção de que com 28 pontos o time se classifica para a segunda fase da Série C. O Caxias tem 27, então falta um pontinho aí apenas, um empate na próxima rodada lá contra o Náutico, nos aflitos, já pode classificar o Caxias, que está já com uma mão na classificação. Mas eu achei que sofreu demais contra o Anápolis, o líder do campeonato. Maringá 0, Brusque 2, resultado Brusque que estava mal e também em crise, 4 jogos sem vitória, mas essa Série C está tão louca que essa vitória fez o Brusque subir 4 posições na tabela e entrar no G8, um G8 culposo aí do Brusque, porque o Brusque também não está essa maravilha toda, não está jogando essa bola tão refinada. É que o Maringá está tão mal, mas tão mal, que mal contra mal, o Brusque está um pouquinho menos mal e acabou vencendo o Maringá, que realmente está bem em má fase, é uma pena. E o duelo horroroso, o duelo da feiura, o sonífero da rodada, Retrô 0, CSA 0, os dois times totalmente inimigos do gol, coisa horrorosa, não teve um chute a gol esse jogo, né? O Retrô, um caso a ser estudado, com todo o investimento que tem, com o dinheiro que tem, mas muito bagunçado, e o CSA se mantém daí, fazendo boa campanha, o time do lado das Alagoas, o Azulão das Alagoas. Rodada que, apesar de tudo, os destaques importantes aí, a gente destaca o Brusque, subindo 4 posições, e a gente destaca também o Caxias, né? Não tem como não destacar o Caxias, que mesmo se perder na próxima rodada para o Náutico, continua líder, né? Abriu 4 pontos para a Ponte Preta e continua líder, se aproveitou aí do empate que a Ponte teve, né? Da derrota, desculpa, que a Ponte teve na rodada contra o São Bernardo, para abrir essa pequena gordura de 4 pontos do Caxias. Vamos ver a classificação aí dessa rodada, vamos lá. O Caxias com 75% de aproveitamento, já, como eu disse, praticamente classificado para a segunda fase, é o líder com 27 pontos. A Ponte Preta tem 24, é a segunda colocada. O Ipiranga, mesmo com a derrota, aliás, o segundo, o terceiro e o quarto colocado perderam na rodada, né? O que fez o Caxias agradecer muito aí para abrir esses 4 pontos, né? Então, como eu disse, o Ipiranga de Erechim tem 23 pontos, o Londrina é o quarto colocado, o São Bernardo, com a vitória contra a Ponte Preta, atingiu a quinta colocação, está 5 jogos sem derrota. O São Bernardo, mas o São Bernardo é aquele time que não empolga, sabe? Né? Faz um bom jogo como fez contra a Ponte, mas também faz uma apresentação ruim como foi na rodada anterior. O São Bernardo ainda é um time muito 8 ou 80, acho que deve pintar no G8, mas não empolga ainda o Tigre do ABC. Parece também com 19 pontos na sexta colocação, né? E fazendo uma campanha aí, repito, histórica do Floresta, e belíssimo trabalho do Leston Júnior, merece ser muito elogiado, sem dúvida nenhuma. O Leston, que também, tal qual o Evaristo Pisa nasceu para treinar o Botafogo, o Leston nasceu para treinar o Floresta, né? Sempre vai bem treinando lá o Lobo de Fortaleza. O Brusque, como eu disse, o Brusque subindo 4 colocações, é o time que mais subiu nessa rodada, vitória importante aí do Brusque contra o Maringá, né? O time vinha mal, com 4 resultados, 2 empates e 2 derrotas, né? Sem ganhar há 4 jogos, mas essa Série C está tão embolada que uma única vitória
fez o Brusque ultrapassar outros 4 times e subir 4 colocações. Quem fecha o G8 é o Náutico, com 17 pontos, empatado com o CSA e com o Ituano, né, se aproveitando aí dos tropeços. Os 3 empataram na rodada, na verdade, e os 3 empataram por 0-0 na rodada, mas quem se aproveitou aí foi o Náutico, né, que ficou com a 8ª colocação, caindo aí 2 posições. Então, como eu disse, o 9º é o CSA, o 10º é o Ituano, o 11º é o Guarani, com 16 pontos, o 12º é o Figueirense, com 14, o Maringá continua caindo pelas tabelas, tem 14 pontos em 12 jogos, empatados com o ABC que ganhou, né, deu um respiro aí nessa rodada, ficando aí na 14ª colocação com 14 pontos. O Botafogo saiu da zona do rebaixamento com essa vitória sobre o Londrina, tem 13 pontos, e tudo indica que vai começar a se recuperar graças ao bom trabalho do Evaristo Pisa. O Itabaiana ficou na mesma, o 0-0 não mudou muito a situação do Itabaiana, porque os que estavam atrás dele, só o Botafogo venceu, mas como o Tombense perdeu e do saldo de gols, o Tombense tem menos saldo de gols, certo? A zona de rebaixamento hoje formada por Tombense, Confiança, Anápolis e Retrô, né? O que impressiona também é a péssima campanha das equipes que subiram da Série D para a Série C, né? O Maringá é o 13º, o Itabaiana é o 16º, o Anápolis e o Retrô penúltimo e último colocados, né? O ano passado a gente teve a Ferroviária subindo direto aí, né? O São Bernardo, que vem da Série D, sempre fazendo boas campanhas desde que subiu da Série D para a Série C, mas esse ano os representantes que vieram aí da 4ª divisão não estão correspondendo, né? Muita expectativa em cima do Retrô, todo mundo achava, eu incluído, que o Retrô faria uma boa campanha, mas pelo jeito o Retrô vai brigar contra o rebaixamento. Ele continua periquitando aí, continua dando voto de confiança para o Itabachule, que acho que vai recuperar o Retrô, mas está difícil, já está aí a quase 3 pontos aí da zona de rebaixamento, né? O Itabaiana tem 11, 2 pontos da zona de rebaixamento, então o Retrô tem que ganhar para entrar na briga ali, para entrar no bolo, senão vai ficar muito atrás, certo? Então é isso, Série C não temos muito o que falar nessa rodada, porque foi uma rodada também, né, apenas de destaques mais negativos do que positivos, né? 4 0-0 bem chatinhos, as brigas, foi uma rodada meia down dessa Série C, uma rodada sem muitos destaques para a gente comentar aqui. A semana que vem provavelmente já teremos o primeiro classificado, o Caxias, né? E aí a coisa vai clareando para a gente já também começar a fazer projeções para a segunda fase, né? Como ficariam os grupos da segunda fase, como ficaria o campeonato depois dessa primeira fase, que tá legal de acompanhar, tá bem equilibrado, né? Muitas trocas de posição, mesmo o Maringá estando mal, por exemplo, aí a 8 jogos sem vitória, só está a 3 pontos do G8, né? O Itabaiana, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, está a menos de 2 vitórias do G8, então tudo pode acontecer. Os times são muito iguais, muito equilibrados, né? Não tem só o Caxias que está desgarrando, que é um pouquinho melhor, e o resto está todo mundo ali no bolo, brigando aí por essas vagas. Ficaremos de olho aí. O Londrina começou a cair também, então tem muita coisa para a gente prestar atenção na 13ª rodada. Para fechar, só passar a 13ª rodada, né? Antes da gente terminar o nosso giro pela Série C aqui. Vamos passar a 13ª rodada do Brasileirão. Teremos no Novelli Júnior, Ituano e Botafogo da Paraíba. Como eu disse, em Natal, ABC e Maringá. Acredito que o ABC possa até emendar a segunda vitória seguida dele, porque a situação do Maringá é bem ruim. O jogo bem legal de se acompanhar e promete ser um jogo de boa qualidade, 2 bons times do campeonato, Ponte Preta e Floresta, Moisés Lucarelli. Jogo interessante. Se o Floresta aprontar para cima da Ponte, como aprontou contra o Ipiranga, olha, aí o Floresta se credencia, hein?
O Londrina recebe o Itabaiana, uma boa chance para o Londrina se recuperar aí dos 3 jogos sem vitória. O Confiança recebe a Tombense, o CSA no Rei Pelé pega o Figueirense, o Ipiranga de Erechim, lá no Colosso da Lagoa, pega o São Bernardo, o Brusque pega o Retrô, Náutico e Caxias nos aflitos da segunda-feira, e no Jonas Duarte em Anápolis, o Anápolis vai receber o nosso bugre campineiro, o Guarani de Campinas, fechando aí a 13ª rodada da Série C, faltando para o fim da Série C 3 rodadas, 4 rodadas, a partir da semana que vem, 4 rodadas para o fim da Série C, certo? Amigos, uma rodada de suco para a galera, semana que vem estaremos de volta com mais giro da Série C, né? Nesse pique mesmo, tendo muita coisa para falar a gente fala, tendo pouca coisa para a gente fala, mas o importante é passar sobre a Série C e dar os pitacos aqui a respeito do campeonato, certo? Quinta-feira tem também o Jornal da Série D no ar, para quem quiser acompanhar aí nas redes sociais da FATV, e tem a própria FATV, velha de guerra, tradicional zona, de segunda-feira, com muitos assuntos legais. Título no Amazonas, acesso na segundona da Bahia, né, segundona do Distrito Federal, arbitrado da segundona do Distrito Federal, arbitrado da Copa Santa Catarina, muitos assuntos legais aí da FATV normal, que vai ao ar todas as segundas da TV Paradise e nas redes sociais também daqui da TV, certo? A você, meu amigo que está aí na rede social da FATV, o meu abraço, minha rodada de suco, sem o copo, porque eu esqueci de pegar o copo para beber água, e semana que vem a gente está de volta com mais giro da Série C. Valeu, até.